Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vive do Mundo e hoje eu venho contar pra vocês tudo que eu li no mês de maio. Meu mês foi muito bom, eu li muitos livros e fiz boas leituras, livros muito bons. Vamos a eles. Primeiro que eu quero mostrar é O Santo Inquérito do Dias Gomes. Aqui é uma peça de teatro. Quem acompanha este canal já sabe que eu gostei muito de O Pagador de Promessas do Dias Gomes e aí eu comprei mais esta peça aqui. Aqui é mais ou menos na linha do Pagador de Promessas também. Tem um cunho religioso, tem um disparate, né? Que se você analisar com mais rigor, você pensa, nossa, mas que sentido tem isso? Né? Desde lá até aqui. O fim de lá e o fim daqui também é um fim que deixa a gente questionando algumas coisas sobre religião. Aqui é a história da moça, que eu não lembro mais o nome. Ela salva um padre do afogamento. Para salvá-lo, ela faz respiração boca a boca. Aí ele, né, se recupera tal e começa a perguntar sobre ela, quem é ela, o que ela faz tal. E ela se demonstra ser uma moça super feliz, bem resolvida, noiva. Pela fala dela, ele percebe ali indícios de uma pessoa que precisa ser ajudada. Ele sente no dever de ajudá-la, já que ela salvou a vida dele. Ajudá-la, né, pela perspectiva, pela ótica de um padre católico. Acha que ela está sendo provocada pelo diabo, com a vida que leva, toda certinha, tá para casar e tal. Baixa o Santo Inquérito lá, mediante denúncia. Não fica claro, explícito quem denunciou, mas a gente já logo percebe. E começam a interrogá-la, ao noivo dela também e o pai dela também. E aí a gente sabe, né? Tudo que é dito é usado contra a pessoa. E aí acontece aqui uma coisa que costuma acontecer quando a gente vê personagens tentando convencer de que é inocente, convencer de que não é louco. Tudo que é dito é usado contra a pessoa para afirmar a condição de ré no processo de julgamento que foi instaurado. Normalmente um julgamento moral. Sempre assim. Querem provar que é louco, querem provar que é herege, querem provar alguma coisa, montam todo um cenário, um teatro e a pessoa acaba sendo envolvida numa encenação, numa loucura da qual começa a fazer parte e começa a duvidar da própria sanidade. É mais ou menos isso que acontece aqui. Tem um desfecho assim, nossa, bem impactante. O Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, né? Ainda nessa linha religiosa. Aqui não há que se falar em spoiler, porque todo mundo conhece o Evangelho. Então o que eu vou dizer? Aqui é a história de Cristo desde antes do nascimento, né? Os pais dele, Maria e José, estão casados, começa assim, até a crucificação. Já que a gente conhece a história, né? Antes de ler o livro a gente já sabe, já conhece a história. Por que é interessante ler um livro sobre história que a gente já conhece? É o como. Como ele vai contar essa história que a gente já conhece, né? E Saramago, como é Saramago, que só escreve sobre o impossível ou o improvável, ele conta a história de Jesus como uma pessoa normal, Maria e José também como pessoas normais. Isso quer dizer o quê? Acometida pelas mesmas coisas que nos acometem. Então, claro que na concepção de Saramago, Maria não é virgem, né? Ela tem um marido, tem uma vida conjugal com ele. Aí nasce Cristo. O Cristo começa a ter uma vida normal também. Os episódios da Bíblia, né, do Novo Testamento, aparecem aqui, quase todos, os principais. Então, assim, eles saem de Belém, porque o José ouve que o Herodes quer sacrificar os inocentes, né, matar as crianças. Ouviu dizer que nasceu o rei dos judeus, né? Uma criança e vai lá, tenta cortar o mal pela raiz, aí eles fogem. Essa fuga faz com que Cristo depois condene o próprio pai, condene assim, né, moralmente, por ter fugido. Foi responsável pela morte de outros inocentes, porque ele escutou o outro falando que teria que matar, né, os guardas falando, ele poderia ter salvo vidas de mais crianças. Não, ele foi egoísta, ele salvou a vida do próprio filho, e só. E Cristo, né, Cristo não, Jesus, né, na época era só Jesus, Jesus não perdoou, aí se rebelou, saiu de casa, né, o pai já tinha morrido, José morre na cruz aqui antes que Cristo, e ele sai
pela vida, tipo, como se fosse um romance de formação, sai para aprender sobre o mundo. Ele passa um tempo vivendo com um pastor, e um pastor que ele tinha os conhecimentos que Deus tinha, que é o mesmo pastor que tinha avisado para a mãe, né, o anjo da anunciação que tinha avisado para Maria que ela estava grávida. Então assim, ele perpassa pelos episódios principais da Bíblia, mas faz a releitura dele. Então assim, essa história é bem mais verossímil do que a história bíblica, né? Porque na Bíblia tem muitas coisas que não são verossímeis porque tem uma explicação divina, milagre, qualquer coisa assim. Aqui não. Tem a figura de Deus, tem a figura do diabo e tal. Mas a história de Cristo, segundo Saramago, é bem mais verossímil, né? Bem mais próxima da história de uma pessoa comum. E isso me faz lembrar, quem gostar do tema, uns documentários que eu vi na, acho que Discovery Channel, posso deixar aqui embaixo, sobre a Bíblia proibida, o Evangelho proibido, porque acharam evangelhos, textos do período aqui, né, sobre esse período lá no Oriente Médio, acho que um período atrás, não lembro direito, gente, detalhes. Só que a igreja recusou aqueles evangelhos, embora tenham sido atestados como verdadeiros, né, documentos originais. E nesses evangelhos eu via alguns vídeos, então um sobre Judas, outro sobre Jesus, outro sobre Maria. O que é dito lá é mais ou menos o que o Saramago disse aqui. Então é muito provável que o Saramago tenha ouvido falar desses evangelhos, desses manuscritos. E aproveitando que eu estou falando de religião, acho que esse poderia ser um vídeo temático, é o começo de um vídeo temático. Vou falar de um terceiro livro que eu li no e-book, que é a História da Bíblia e os Mitos da Antiguidade, que eu não lembro o nome, que eu não estou com o e-book aqui, com o Kindle aqui, vou deixar aqui embaixo o nome do autor. O que ele faz? É um trabalho científico, dá para perceber, uma pesquisa, que ele compara Bíblia, as histórias da Bíblia e a mitologia grega, a mitologia egípcia e suméria, dos babilônios, enfim, vai comparando. É óbvio que a gente já ouviu falar de histórias semelhantes a essas histórias da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, em outras culturas. Né? Toda a questão de tantos deuses na Grécia, ter tantos santos, né? Na religião, no cristianismo, na religião católica. Mas ele vai montando vários paralelos, ele conta todas as histórias assim, em comum. Então, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, que eu tenho aqui, tem o episódio do dilúvio. Aí na nossa Bíblia tem o dilúvio, não é, e tudo mais, né, a arca e tudo mais. E é claro que a nossa Bíblia é o documento mais recente desses todos contados. A nossa Bíblia é o documento mais recente, de modo que tudo que tem na Bíblia, né, todas essas semelhanças, têm origem muito antes da Bíblia, das religiões entre si, e depois a Bíblia vai arrebanhando muitas religiões. Então assim, quem viu meu vídeo sobre o banquete de Platão sabe que lá tem a história do andrógeno, que é meio que a história da Torre de Babel. E é o que? Mitologia grega. Tem muitas histórias egípcias, o episódio do menino no cesto que põe no rio, isso tem todas essas mitologias. E é um livro muito interessante para quem gosta de pesquisar. Ali tem todo um fundamento científico de estudo, de pesquisa, de comparação, provas. Então na Bíblia tem contradições sobre a origem de Moisés, por exemplo, e no livro ele prova que Moisés era egípcio e não judeu. Essas coisas, né, gente? Essas coisas. E uma coisa muito legal que ele diz no começo é que para as outras culturas é evidente que é mito, né? As pessoas seguem essas histórias, acreditam nelas, mas sabem que é mito. Para o cristianismo, não, a Bíblia como verdade. Ele fala que isso é um erro. Né? Os outros sabem que é mito e a gente, né, do ocidente, que segue o cristianismo, toma aquilo como verdade, mesmo sendo baseado em outros mitos. Aí tem a questão que sempre me incomodou, porque é como se acreditar em mito fosse algo menor. Por que seria algo menor? Né? Que acreditar na verdade, como se fosse uma coisa. Gente, são interpretações, são crenças, na verdade isso não faz diferença. Quem pode dizer que é verdade e o que é mentira? Na verdade o que faz diferença é o fato de a pessoa acreditar ou não acreditar em Deus, seguir ou não seguir uma religião, qual é o impacto que isso traz para a vida dela nas práticas cotidianas. O que ela faz com essa relação que ela tem com o transcendente, com a religião, com o mito e tudo mais. Tem gente que é muito religiosa e mau caráter, tem gente que não tem religião nenhuma e é bom caráter. Então assim, não é a crença nisso ou naquilo, na verdade, no mito, ou descrença, ou ateísmo, que vai
fazer a pessoa ser bom caráter e nem mau caráter. Não é isso que determina. Mas isso impacta. E o que eu gosto, o que me interessa é qual é o impacto que isso causa na vida das pessoas, como ela se relaciona, como ela traz isso para o cotidiano. Isso eu acho interessante. E nesse livro que eu li, tem uma questão no começo que não me agradou muito. Eu tinha até esquecido dela, nem ia falar, mas vou retomar. É que fica evidente que é um trabalho de pesquisa, né, sério e tal. Talvez seja resultado de uma tese de doutorado até, não dá pra saber. E aí ele tem uma coisa que me desagrada muito, que é a tal da arrogância científica, né? É o que eu chamo de arrogância científica, não sei qual nome que outras pessoas dão. Que é assim, o pesquisador com aquela postura antipática de que agora eu vou dizer a verdade, eu sou a luz, o caminho e a vida, sabe? Ele prescreve, deve ser isso, deve ser aquilo, sabe aquela arrogância irritante de que eu pesquisei, eu sei, todos os que acreditaram em outra coisa são uns idiotas, né? Claro que ele não fala isso, mas pela forma que ele escreve, fica essa antipatia que eu não gosto muito. Quando eu dou aula de metodologia científica, quando eu participo de banca, é uma das primeiras coisas que eu faço, porque mais de 95% do trabalho tem esse tom. Não é pra ter esse tom, não há uma hierarquia. Só porque a pessoa pesquisou, ela é dona da verdade. Mesmo porque eu nem acredito em verdade. Pra mim são percepções, certo? Então, essa hierarquia falsa me incomoda. E no começo tem, depois não aparece mais, ou eu me envolvi demais com a história a ponto de não perceber. Mas é um bom livro para quem gosta desse assunto e eu recomendo. Genealogia da Moral, de Nietzsche. Finalmente eu terminei esse livro, gostei bastante, né? Aqui ele também fala um pouco de moral, de religião, de cristianismo, né? Eu já li o Anticristo dele, eu gostei bastante. Mas falar sobre uma obra de Nietzsche é muito complicado, porque ele não tem uma escrita linear, quem já leu Nietzsche sabe, ele faz excertos, né? Então, com textos de... Vou pegar um aqui para vocês verem. Aqui são textos maiores, mas assim, ó, excertos, texto de uma página, meia página, né, que não tem uma sequência linear, então é um pouco difícil. Acho que é por isso que eu nunca fiz um vídeo sobre ele. Mas eu gostei bastante desse livro. Não foi o que mais me impactou, embora aqui ele já esteja avançando mais nas ideias, né, eu estou seguindo mais ou menos uma ordem. Aqui ele sistematiza mais essa questão da moral e eu gostei bastante. Sagarana, de Guimarães Rosa. Aqui é um livro de contos, né? Eu gostei, são vários contos, ainda mais que eu li recentemente Grande Sertão Veredas. Eu estava com a linguagem do Guimarães Rosa assim muito fresca, saudosa até estava. E aí eu já logo em seguida li este, com várias histórias interessantes, algumas eu já conhecia, né? É a primeira vez que eu leio esse livro, mas algumas histórias eu já conhecia. Tem muitas peculiaridades, tem muitas histórias com coisas em comum, sabe? Um animal com uma importância maior ou tão grande quanto de personagem, como é o caso do Burrinho Pedrez e várias outras. Eu não sei nem elencar. Eu li no começo do mês e eu não gosto muito de falar de livros de contos, porque são muitos contos, misturo os contos na cabeça, enfim. Por isso que eu não fiz resenha sobre ele. A Queda, de Camus. Eu li este livro porque eu tô na vibe de ler Camus ultimamente. Reli O Estrangeiro, li A Peste, reli este, né? Sobre este eu fiz um vídeo, né? Vou deixar aqui nos cards, então não vou falar muito. Aqui é a história do juiz penitente, um advogado que avalia seu passado, muda de vida e começa a fazer uma autocondenação. Começa a reavaliar a vida, muda de cidade, muda de vida totalmente, conta essa mudança, conta a vida antes e depois da mudança, para um interlocutor que a gente não vê quem é, como em Grande Sertão Veredas, né? A gente tá ali só fazendo figuração, só para dar mote do protagonista aqui da história falar. E ele fala, vejam lá o vídeo. A Peste, de Camus. Eu não sei, eu não fiz vídeo ainda sobre esse livro, não sei se vou fazer. Então não sei se eu falo muito, se eu falo pouco dele. Eu vou falar pouco, talvez eu faça. Enfim, me digam se vocês querem que eu faça vídeo sobre esse aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre o Estrangeiro e fiz sobre a Queda. Não sei se eu faço sobre a Peste. Aqui é a história de uma cidadezinha, né, fictícia, em que de repente é acometida pela peste.
transmitida pelos ratos. Então a gente está falando de que? Peste bubônica lá da Idade Média, mas aqui a peste é algo simbólico, né? Ele escreveu isso aqui depois da ocupação nazista, né? Então isso tem muito a ver com o nazismo. Pode deixar, eu vou fazer vídeo, já me convenci, vou fazer o vídeo sobre isso aqui. Adeus às Armas, do Hemingway. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, então não vou falar muito dele. Aqui é a história de um combatente da Primeira Guerra Mundial. A história de amor dele com a enfermeira, né? Ele foi para dirigir a ambulância, lá é ferido e aí depois a guerra começa e ele se envolve com a enfermeira e tal. Contando assim, parece algo banal, mas não. Na verdade é como a Primeira Guerra impactou as pessoas, o mundo, e a gente percebe isso por meio desse romance. Dê uma olhadinha lá no vídeo Lolita, do Nabokov. Também fiz vídeo sobre esse livro, só que eu ainda não publiquei, vou publicar depois dessas leituras aqui do mês, então aguarde, eu fiz uma releitura. Esse foi um dos livros que eu disse que eu estava pretendendo reler, mas ele não venceu naquela eleição que eu fiz, vocês escolheram. Ele não venceu, embora muita gente tenha pedido para eu fazer vídeo sobre ele. Aí eu, sei lá, deu vontade de ler, reli. Fiz vídeo, então aguardem que nos próximos dias eu vou publicar. Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro grande, né? Mais de 500 páginas, ele tem um formato bem maior, mas é de leitura fluida, né? Como o outro da Chimamanda que eu já li, Bisco Roxo. É sempre agradável ler, é uma literatura bem contemporânea, então tem um ritmo assim bem agradável, você lê muito rapidamente. E a história da Efemilu, não lembro mais, é uma moça nigeriana que vai para os Estados Unidos estudar, porque a Nigéria estava em situação de crise, ela vai para os Estados Unidos. Ela começa a se perceber numa cultura racista. Porque na Nigéria tem uma fala aqui mais no final, que eu achei bem legal, não tinha parado para pensar. Na Nigéria, ela não se sente negra, porque todos são negros, então não é aquela questão de o negro ser ou diferente. Nos Estados Unidos, embora tenha negros, os negros são diferentes, são minoria, tem todo aquele conflito, que na Nigéria não tem. Lá deve ter conflito de tribo, né, como em vários países da África, de tribo, povo e tal, de etnia, mas não de raça, né? Raça negra, raça branca, como muitos gostam de dizer. Então, se todos são negros, não tem como se sentir negro. Você se sente uma pessoa comum na Nigéria, aqui na perspectiva dela. Nos Estados Unidos, não. Em países como o Brasil também não. País onde há mistura, né? A pessoa se sente branca, se sente negro, se sente mestiço. Na Nigéria, a pessoa se sente pessoa. Interessante isso, né? Comecei a pensar. Então, ela vai para os Estados Unidos e passa dificuldades, e aí no começo ela tenta falar como americana e tal, depois ela abre mão disso, começa a valorizar a sua própria cultura nos Estados Unidos, ela cria um blog e começa a escrever posts, começa a ficar famosa, ganhar dinheiro, porque ela começa a falar de como ser um negro não americano nos Estados Unidos. E ela vai traçando assim vários detalhezinhos, vai contando vários detalhezinhos que é sobre a realidade aqui também do Brasil. É a percepção do negro, tratamento que o negro tem num lugar onde há outras pessoas que não são negras. Eu ia falar onde o negro não é a maioria, mas às vezes pode ser a maioria, mas tem um tratamento diferenciado. Por exemplo, África do Sul, Brasil, é a maioria, mas ainda tem um tratamento diferenciado, é sempre vítima de preconceito, e aí ela fala dessas coisas, que muitos falam que não tem preconceito, e por que sim é preconceito, e ela vai tratando. É claro que, paralelamente a isso, tem toda a história da família dela, dos envolvimentos amorosos, todo, né, uma epopeia aqui, contando, são quantos anos aqui? Aqui se passam uns 15 anos mais ou menos, né? Desde quando ela estava na Nigéria, depois a vida dela lá, depois nos Estados Unidos e tal. É meio em média res. Ela começa contando já estando nos Estados Unidos, já com vontade de voltar para a Nigéria. E depois ela volta narrando como era a vida dela na Nigéria, até ela volta a ir para os Estados Unidos, chegar ao ponto em que está no começo da história e depois contar o fim, né? Desenrolar até o fim. É um livro muito bom, gostei bastante. Não sei dizer qual deles eu gosto mais. Eu li Bisco Roxo e li esse. Eu ainda tenho Meio Sol Amarelo da Chimamanda para ler. Depois que eu ler Meio Sol Amarelo, acho que eu vou decidir qual que eu prefiro. Acho que são esses 3 romances dela, além de Sejamos Todos Feministas, que eu já li.
Então essas foram minhas leituras, eu acho que eu li uns 11 livros, fui bem produtivo e foram livros muito bons, assim, não tem nenhum que eu ache mais ou menos, né, gostei muito de todos. Me contem aqui o que vocês leram, o que vocês já leram de tudo isso, o que vocês gostaram, vocês querem que eu faça um vídeo do que aqui? O que mais? Eu já fiz alguns vídeos sobre esses livros. Americana não fiz, acho que já tem muita gente que fez, né, esse livro é razoavelmente novo. E acho que eu vou fazer ainda da Peste, tá? Por enquanto é isso, eu já fiz sobre os outros, aí peça de teatro, conto, não vou fazer, porque já é mais difícil. Peço que curtam, peço que se inscrevam se não for inscrito, de comentar, de interagir, que releitura vocês querem que eu faça. Deixa aqui embaixo que eu acho que eu tô na vibe das releituras, hein? Só aqui eu acho que já tive 3 releituras neste mês, então vamos ver. Ainda tenho que reler Crime e Castigo, não esqueci, eu tô relendo, terminando 100 Anos de Solidão, que eu vou fazer vídeo também. Então, aguarde. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau. Ah, siga meu blog no Facebook, O Que Vi do Mundo. Instagram também. No Facebook são os posts do blog. Então eu falo dos livros, tem os vídeos do canal e tem outros posts sobre São Paulo, sobre cultura, sobre um monte de coisas. Sigam lá no Facebook, tá bom? Beijos e tchau, tchau.